Oiê, Fernanda Leal aqui para mais um episódio do Lealcast, mais especificamente para essa série que eu tô amando, que é o Papo de Aprovado. Esse podcast itinerante já teve gravação em Manaus, já teve gravação em Fortaleza, já teve gravação em Goiânia e eu estou aqui mais uma vez em Manaus para gravar com uma aluna que era para ter sido uma das primeiras, mas a agenda dela não permitia. Eu tô muito feliz de estar aqui e hoje é a nossa convidada de honra e daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô falando que ela é de honra, porque ela é de honra, é a Louise. Louise, muito obrigada por ter vindo e que bom que a gente conseguiu achar um horário nessa agenda corrida. Se apresenta aí pra galera, conta que curso que você faz, em que período você tá. Oi, gente, meu nome é Louise, eu atualmente faço medicina na UFAM, tô entrando no 4º período, mas além de passar na UFAM, também passei na UEA, em primeiro lugar, na UFMA e também na PUC do Rio Grande do Sul, com bolsa do ProUni. E é uma honra estar aqui, até porque eu sou tutora da Fernanda, para quem não sabe. Eu trabalho tanto presencialmente aqui no Vetor, quanto também na mentoria dela online. Então, é uma honra estar aqui. Inclusive, os meus tutorados, eles sempre cobram para... Nossa, por que ainda não tem podcast? Eu quero saber sua história, quero ver você contando. E eu tô aqui hoje para fazer isso, exatamente. Ai, linda demais. Eu disse, né, que era de honra. Eu tô muito feliz de ter você aqui. E é muito louco isso, né? Antes da gente pensar a sua jornada inteira, eu já queria começar te perguntando sobre como é que você faz para fazer tanta coisa, Louise, porque você faz faculdade, você tem 2 empregos, porque você é tutora lá no Vetor, que é um grande parceiro nosso, né, que aplica método Leal já há mais de 4 anos, e você é tutora da MLA, e a gente estava fofocando, eu e Bia, porque a gente é dessas, antes de vir pra cá, e no Uber, a gente tava falando sobre, né, e ela falou, cara, eu não sei como é que a Louise consegue, porque além de fazer um curso que é integral, então demanda muito estudo, ela é muito nerd, então ela não faz nada pela metade, ela é muito comprometida, tem 2 empregos, e aí a Bia tava me confidenciando aqui, /fofocando. É uma tutora que não me dá demanda. A gente fala não me dá trabalho, tá? Verdade. Mas assim, não me dá trabalho. Tipo, é uma tutora que simplesmente entrega e os alunos ficam super satisfeitos. E aí eu falei pra Bia, então eu vou começar o podcast hoje perguntando isso pra ela. Como é que você faz pra fazer tanta coisa? E não adianta você me falar que, né, porque tem um meme assim, né? Como é que você faz pra fazer tanta coisa? Aí o meme faz tudo mal feito, porque no seu caso não é verdade. Bom, pra começar, eu uso muito planejamento, né? O planner é algo que tá na minha rotina desde o vestibular, desde 2020, que foi quando eu comecei a estudar com o método Leal. E é algo que faz parte da minha rotina naturalmente. Tudo que eu preciso fazer, eu coloco no planner, deixo as minhas metas muito bem específicas. E também eu aprendi a estudar mesmo com eficiência. Em vez de eu simplesmente passar horas e horas estudando, acabar me cansando, eu aprendi a fazer o melhor que eu posso naquele pouco tempo que eu tenho. E, para mim, ser tutora não é uma coisa, assim, que me pesa, sabe? Até porque eu aprendo cada vez mais sobre o método Leal. Até chega a ser uma autocobrança também, porque eu penso, poxa, como é que eu vou exigir que os meus tutorados façam alguma coisa que eu não estou fazendo? Então, isso acaba melhorando ainda mais a minha performance. Mas a base de tudo, com certeza, é o planejamento, é a organização, é estudar de uma maneira eficiente na minha rotina. Massa, linda demais. Não suficiente, Louise, você fazer faculdade de medicina, ter conseguido, inclusive, você passou na UEA e depois passou na UFAM, e você queria a UFAM, então você fez um período e depois você trocou, não foi? Sim. Vamos começar essa história assim, de frente pra trás, ao invés de ser de trás pra frente. Você passou na UEA, ficou um tempo lá e depois trocou. Como é que foi essa história? Na UEA, acabou que o resultado saiu antes, né? No caso da UFAM, sempre sai o resultado no meio do ano. Aí, por causa da pandemia, ainda atrasou mais um pouco. Então, eu passei na UEA, eu não sabia se eu ia passar na UFAM, né? Apesar de eu ter uma boa nota, não era uma garantia de que eu ia passar. Então, eu comecei na UEA, fiz muita coisa lá, fiz as aulas.
Eu comecei a trabalhar como tutora quando eu ainda estava na UEA, mas sempre foi meu sonho para a UFAM. Então, eu sabia que se eu passasse, eu já iria para lá. Tanto é que quando eu passei, eu fui assim, sem pensar 2 vezes. Todo mundo achou, nossa, como assim? Você já começou o curso, você já conhece a faculdade, você vai mudar. E eu sim, porque sempre foi meu sonho ir para a UFAM. E quando eu cheguei lá, eu vi que, nossa, realmente, eu ia me arrepender muito se eu não tivesse vindo para cá. Porque é tudo incrível, sabe? É um sonho estar naquele hospital, estar com aquelas pessoas, os professores. O ambiente da UFAM também é muito acolhedor. Você sabe disso, porque você já esteve lá. Algumas vezes eu tomei arroz de festa na UFAM, eu devo admitir. Então, foi uma coisa que... Foi uma paixão à primeira vista, digamos assim. Sempre que eu estudava no vestibular, a minha imagem era estudar na UFAM e continua sendo a realização de um sonho até hoje. Ai, que lindo. É muito, muito legal isso, né? Você ter um sonho, ter isso tão claro e correr atrás daquilo que você queria tanto fazer. A gente estava falando de tutor e vira e mexe quando a gente faz reunião com a equipe Leal, principalmente com a galera que tá comigo na produção de conteúdo, né? Que faz vídeo e tal. Eles sempre me cobram e me reclamam, porque eles falam que a gente explica muito pouco como é que funciona o trabalho do tutor. Eu sei lá, eu não sou uma pessoa muito marqueteira, eu sou a pessoa do produto, né, da entrega, eu sou obsessiva, você me conhece. Eu sou obsessiva com o resultado dos meus alunos e talvez eu falhe um pouco nisso. E aí, como a gente tá aqui conversando, e você é tutora já tem um tempo considerável, tô aqui, vou aproveitar esse momento e perguntar pra Luíse. Luíse, como é que funciona? Você explicar pra galera, não precisa nem olhar pra minha cara, não, pode explicar você escolhe a câmera que você quiser conversar aqui. Explica como é que funciona o trabalho de um tutor, o que você faz, como é que você acompanha o aluno. Quem sabe eu resolvo esse problema da galera ficar me perguntando e eu explicar pouco, e a gente usa esse vídeo pra sempre. Tô economizando trabalho agora. Diga. O tutor, ele é um acompanhamento contínuo que você tem na MLA em relação à sua rotina de estudos. É com o seu tutor que você vai conversar sobre o seu planejamento, sobre as suas metas, sobre os seus acertos no simulado, sobre a sua correção aprofundada. Também é com quem você vai tirar suas dúvidas sobre as aulas da plataforma. Eu sei que lá nas aulas a gente aprende tudo sobre a ferramenta, mas às vezes é um detalhe muito específico que, nossa, não tô conseguindo encaixar na minha rotina porque eu faço tal coisa diferente, eu não tenho muito tempo. Então, o tutor tá ali para auxiliar essas coisas que envolvem as ferramentas, envolvem o seu estudo, mas de uma forma mais geral. Então, a gente acompanha os alunos nesse processo, sempre está cobrando feedback toda semana. Sempre que o aluno some, a gente já sabe que tem alguma coisa errada e a gente vai lá, manda mensagem, busca saber o que está acontecendo. Então, se eu fosse resumir, seria isso, um acompanhamento contínuo que você tem dentro da MLA. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que quando eu entrei na MLA, não existia tutor. Então, as minhas dúvidas, quem respondia era a Bia, lá pelo Instagram. Era algo bem, assim, diferente de como é hoje, né? Porque a gente mandava dúvidas específicas, não tinha aquele acompanhamento, às vezes demorava um pouco mais a responder. Então, com o tutor, a gente pode fazer perguntas extremamente específicas, ele vai conhecer a rotina, ele vai entender, poxa, essa pessoa é uma pessoa que trabalha dessa forma, então eu preciso sugerir algo que esteja dentro dessas demandas que ela tem. Às vezes a pessoa trabalha, às vezes faz outra faculdade. Eu também tenho esse tipo de aluno, então se adequa ao perfil daquele aluno, às orientações que a gente dá. Ai, maravilhoso. É isso. Então, ter tutor na MLA foi uma decisão importante que eu tomei há alguns anos atrás. Uma decisão arriscada, né? Porque falando de estrutura mesmo, né? Isso obviamente aumenta o custo interno, mas eu sabia que só aquele formato das aulas e dos plantões, mesmo que eu tivesse ali, mesmo que a Bia tivesse um contato com todos os alunos, para quem não sabe, a Bia é a nossa coordenadora pedagógica maravilhosa, que está aqui olhando para minha cara ali, maravilhosa. A gente precisava ter um contato mais próximo, principalmente para esse aluno que some. Que foi isso que você falou, né, Luiz? Normalmente, quando o aluno tá bem, ele dá feedback, porque ele faz questão de contar que tá indo bem. Pode saber, se o aluno sumiu, é porque alguma coisa deu errado. Produtividade diminuiu, até questões emocionais, né, Luiz? Brigou com o namorado, o pai e a mãe estão em pé de guerra, o avô tá doente, a cachorra tá passando por um processo traumático de... Sempre tem alguma coisa. Só que se esse estudante for parar de estudar todas as vezes que o universo à sua volta, ele tá girando em torno de um problema, ele não estuda nunca.
Não é porque se a gente for esperar, não vou esperar o momento ideal, a oportunidade perfeita, tá tudo bem, o planeta está em paz e aí eu vou estudar. Então, no caso, não vai ter estudo nunca. A gente vai precisar estudar apesar dos problemas. E eu não tô falando isso como se estivesse minimizando os problemas. A gente sabe que todo mundo tem problema. Então, parte do desafio é esse. E colocar junto com o aluno alguém que passou por isso, que entende esse processo, eu percebi que faria uma diferença muito grande. A gente fez uns testes, o aumento das aprovações que já eram proporcionalmente grandes aumentou. E aí hoje a gente não fica mais sem, a parte mais importante, assim, da MLA, eu considero hoje, depois do método cientificamente validado, é ter o acompanhamento do tutor. Você lembra de um case, assim, você teve vários alunos aprovados, né? Mas você lembra de um case que te marcou? Acho que o caso mais recente, que tá na minha memória mais, assim, aflorado, digamos assim, é o da Maria, né, Maria Orsi. Ela, na verdade, ela não estudava para o vestibular, ela estudava para concurso. Uhum. Eu acompanhei a Maria desde agosto de 2022, que foi quando eu entrei, e já foi um desafio para mim, né, porque eu estava acostumada com o mundo do vestibular, não conhecia o mundo do concurso. No caso, ela queria um concurso voltado para direito, e eu vi cada degrauzinho que ela foi construindo, sabe? No começo, ela era uma aluna que era muito sumida, não dava muito feedback, e ela admitiu isso depois, né? Falou, nossa, me desculpa, porque eu era muito sumida, não dava muita satisfação, não te dava muita bola. Eles não têm costume, né, Luísa, de ter alguém pra contar como é que as coisas estão indo, não Sim. tem costume de ter alguém pra contar que as coisas estão indo mal e não ser julgado. Então, até adaptar essa realidade, né, e saber que eu realmente tenho alguém do meu lado que se importa comigo e que não vai ficar botando dedo na minha cara, é um processo, né? Sim. E ela, aos poucos, ela foi evoluindo, tanto em ritmo de estudos, em ter comprometimento mesmo com a rotina dela, que era muito puxada. Ela tinha muitas coisas na rotina dela, ela também às vezes trabalhava. Então, esse foi um caso, assim, que me marcou muito, porque eu vi o quanto que ela se esforçou, sabe? Não é aquele aluno que naturalmente ele... já tenho mais facilidade. Já veio pronto, né? Já veio pronto. Não, ela foi construindo ali aos poucos. O concurso público, a gente sabe que é uma coisa muito concorrida. É algo que chega a ser, assim, muito, muito desafiador para quem tá nesse mundo. E ela passou recentemente no concurso público do Acre. E fiquei muito feliz, assim, por ela, porque ela se tornou uma pessoa muito, muito querida por mim. Ela contou muito da vida dela, sempre dava os feedbacks todos completinhos. Então, eu vi, assim, quanto que ela ralou para conseguir atingir esse resultado. E quando eu soube, assim, fiquei muito feliz. Eu chorei, inclusive. Ah, é bom demais, não é? Sim, ela me mandou um áudio, foi assim, sabe, um negócio surreal. Claro que teve muitos outros alunos que me marcaram da mesma forma, mas como o dela tá mais recente, foi uma aluna, assim, que tá desde o começo, eu com aquela insegurança ainda de, nossa, será que eu tenho alguma coisa a agregar para aquela pessoa? E ela, assim, uma pessoa que, ela agradece muito, ela fala, nossa, muito obrigada, Fernanda, Bia, porque eu não conseguiria sem vocês, sério. É gostoso demais, né? Sim. A verdade é que a gente fica meio viciada nesse negócio, sabe? É bom demais, bom demais. Porque a verdade é que a pessoa chega pra gente e, na maior parte das vezes, ela não passou, não é só porque ela não sabe o conteúdo suficiente, é porque ela não é a pessoa que ela precisa ser pra passar. Né? Tem muita habilidade para ser desenvolvida. E, infelizmente, a escola é limitada quando o assunto é desenvolver habilidades. Né? A escola ensina a matéria. Tem aluno que é autodidata e que desenvolve as próprias habilidades e que vai indo e vai embora. Com aula sem aula, com professor sem professor, o aluno vai embora. Mas para todos os outros réis mortais, desenvolver habilidade é um negócio muito difícil. Lidar com erro, lidar com frustração. E a gente poder acompanhar o progresso dessa galera, né? De cada um dos nossos diferentões de carteirinha. E ver que eles estão se transformando no processo, acho que é impagável. Sim. Dito isso, vamos entender um pouco da história da Louise. Conta como é que foi que a gente se conheceu. E se de cara, essa é uma pergunta que eu faço sempre aqui no podcast. Se você olhou pro método, olhou pra minha cara, olhou pra essa proposta de método leal e falou assim, vai dar certo, eu vou fazer... Ou se você olhou e falou, mau papo de coach, deixa eu mexer com isso não. Como é que foi? Eu conheci o Método Leal em 2020, né? Foi quando teve a pandemia. No caso, eu estudava no Vetor,
presencialmente, aí teve a pandemia, começou a ficar híbrido, teve aquela questão do lockdown aqui, e foi aí que eu conheci o Método Leal, né? Você fechou a parceria lá pelo meio do ano. No começo, eu fiquei com o pé atrás, assim. Todo dia eu tenho que escutar uma dessa. Fiquei com o pé atrás em relação ao método, mas eu também não criei uma resistência, sabe? De, nossa... Tem aluno que é assim, que cria um bloqueio, que não quer ouvir falar de método, quer fazer tudo ao contrário, se for possível. Mas eu criei, assim, um pé atrás. Mas depois de um tempo, eu fui vendo que, poxa, isso pode me beneficiar. Eu não vou perder nada se eu tentar, né? Até porque o que eu tô fazendo, acho que não tá dando certo. Então, quem sabe se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir atingir meu resultado. E foi o que aconteceu. Quando eu comecei a usar as ferramentas, eu percebi que o problema não era nem o estudo, em relação a eu saber ter disciplina para estudar. Eu até tinha, mas eu não conseguia muito ter constância por causa de outros fatores externos, sabe? De ter um equilíbrio emocional para lidar com os meus erros, lidar com a cobrança. Se cobrava muito, né, Luísa? Eu Sim. lembro disso. Quando você começou a usar o método Leal, você estava em que ano? Era terceiro ou já era curso? Já era pré-vestibular. Era pré-vestibular. Sim. Era pré-vestibular. Então, você tinha passado o ensino médio estudando de uma forma diferente. Sim. Quando você começou a aprender o método, o que você sente que você mais mudou o jeito que você fazia, assim? Foi o jeito de assistir aula, foi o jeito de planejar, foi o jeito de fazer exercício, o jeito de corrigir? O que você percebeu que você fazia de um jeito completamente diferente no ensino médio e depois do método Leal no pré-vestibular mudou muito? Em primeiro lugar, foi o planejamento, né? Eu fazia um planejamento meio, como você fala, né? Tirado do sovaco. Meio assim, da minha cabeça. Fazia grade de horários, via que não dava certo. A grade de horários. Me ajuda, Senhor. Só um parêntese. Eu tava essa semana conversando com os professores que vieram pro evento aqui no Vetor. E a gente conversando e falando sobre isso, sobre o quanto ainda tem professor que lança curso de método de estudo e orientação, e a primeira coisa que ensina é usar o famigerado quadro de horários, que tem fundamentação científica zero, que não funciona, que você não vai conseguir cumprir, e 2 semanas, 3 semanas depois, você vai ter tanta matéria atrasada que você vai querer deitar e chorar em posição fetal. Mas E eu sempre ficava com aquele sentimento de culpa, tipo, poxa, por que fulano que passou, conseguia fazer isso, estudar até 10 horas da noite, no outro dia ele estava bem, conseguia estudar e eu não conseguia. Então, a primeira coisa foi mudar meu planejamento. Em vez de ser por horários, ser por metas, né? Com base naquilo que eu, de fato, consigo cumprir e no que eu preciso, de fato, para dominar aquela matéria. Não porque, o professor passou tal quantidade de questões, eu vou fazer. Não. Tem que ser uma coisa com base naquilo que faz sentido para mim, naquelas matérias que eu tô com mais dificuldade. E a segunda coisa foi a correção, né? Antes eu fazia uma correção e ficava muito insegura, acabava errando as mesmas coisas. Eu não tinha esse hábito de revisar os assuntos que eu via que, nossa, eu tô errando, preciso me atentar a ele. Não, eu já ia para outro assunto. E eu acredito que esse foi o meu maior erro de todos. Então, a correção, quando eu comecei a fazer correção aprofundada, usar o caderno de insights, que eu guardo até hoje, inclusive. Mentira! Sério? Sério. E os alunos, eles sempre pedem para ver, porque é uma coisa, assim, que para eles ainda é muito abstrata, eu sempre mostro. E é uma coisa que eu guardo com muito carinho, porque eu vejo ali cada coisa que, nossa, na época, isso aqui tava tão nebuloso para mim, parecia tão difícil e eu consegui aprender, consegui acertar no vestibular. Então, inseri a correção aprofundada. E, por último, as ferramentas que estão relacionadas à alta performance, né? De você fazer o banho da vitória todos os dias. Isso, com certeza, aumentava minha motivação. Ter momentos de descanso consciente ao longo da semana, porque antes eu era aquela pessoa. Só estudava. Exato. A minha maior resistência era em descansar um pouquinho todos os dias. Eu sempre queria... Sim, eu sempre queria deixar para descansar só no domingo. E eu vivia a semana frustrada, ficava querendo desistir, estava muito cansada. Então, essa foi a maior virada de chave, porque foi tendo descanso consciente que eu consegui estudar de fato todos os dias com qualidade. E também fazendo de uma forma mais eficiente, porque antes eu estudava, assim, horas e horas, mas não rendia muito, não evoluía na minha quantidade de acertos. Então, essa foi esse conjunto de coisas foram as viradas de chave que eu tive, sabe? Que demais. E é tão legal te ouvir falar sobre isso, porque chegar nesse aluno, que é um aluno estudioso, é muito difícil.
Porque o aluno estudioso, ele acha que já faz tudo que é possível. Porque, né, acho que você sentia isso, né? Então, assim, eu estudo todos os dias, eu não me permito descansar de segunda a sexta, eu só quero descansar no domingo, eu tô entregando o meu máximo o tempo todo. Então, o que mais pode vir, né? O que eu posso fazer além disso? Então, esse é o aluno que eu acho que talvez ele nem assista o podcast, ou se ele estiver assistindo aqui o Papo de Aprovado no Leocast, ele vai ouvir e falar, mas eu acho que não é pra mim. Porque eu já sou estudioso. Então, talvez método de estudo seja para quem não estuda nada. E eu costumo falar que a coisa mais curiosa do método Leal é o fato de funcionar para pelo menos para esses dois perfis, separando em dois, né? Dividindo em dois perfis de estudante. O que não estuda nada vai aprender a estudar, vai começar a construir constância, porque provavelmente ele não estuda nada porque ele não tem alta eficácia. Então, toda vez que ele tenta estudar, ele se sente profundamente burro e aí ele não estuda. Por outro lado, o que estuda muito, ele é ocupado, né? Acho que era isso que você vivia, né? Ele é ocupado, ele não é produtivo. Só que se você não identifica que tem um outro jeito de fazer, como é que você vai se planejar para fazer mais, sendo que o problema não tá aí, né? Não tava em fazer mais, tava em fazer melhor, e dependendo do que fosse a rotina, tava até em fazer menos, né? Sim, com certeza. Condensar, né? Enxugar a rotina pra rotina ser mais produtiva. Mas assim, eu tô falando sobre isso aqui e tendo certeza que vai ter um monte de gente vendo a gente aqui e tipo, até parece. Até parece que se não se matar de estudar, não vai passar. Eu já escutei isso, Louise, na sala de aula. Eu fui dar o que eu fui fazer? Fui dar um recado pra uma das escolas, porque a gente já chegou a implementar em mais de 40 pelo Brasil, já rodei muito. E aí eu entrei na sala para divulgar uma palestra, eu acho que era do terceirão, inclusive, a sala. E aí eu fui falar, quarta-feira vai ter uma palestra, 2 horas da tarde, estejam aqui, eu vou falar sobre tal coisa. E aí o professor comigo na sala, olhou pra minha cara, olhou pros alunos, falou, até parece que existe um hack pra passar. Não senta a bunda na cadeira e estuda pra ver, não se passa. E eu fiquei tão, eu não dei nenhuma resposta à altura, poderia ter dado, mas é que eu fiquei tão incrédula, sabe? Cara, como que pode um nível de ignorância desse tamanho? Se o cara é professor, não interessa de que matéria seja, não vou falar, porque depois quem é de Goiânia vai saber, e foi em Goiânia. Mas se o cara não sabe como é que o cérebro aprende, como é que o cérebro funciona, tudo bem. Eu acho absurdo, porque ele trabalha com isso, mas tudo bem. Mas então não abre a boca pra falar merda. É só ficar calado. Né? Tipo, se eu não sei ajudar meu aluno a montar planejamento, se eu não sei orientar o meu aluno em relação à programação de rotina de estudos, porque eu não estudei pra isso, porque a faculdade não ensina e eu não fui atrás, ok. Mas então não fala do que você não sabe. Porque aí é um monte de gente falando do que não sabe e afastando os alunos de um conhecimento cientificamente validado, né? Sim, com certeza. E é o que você mais vê na internet, em dicas de estudo. Quando você pesquisa lá, método de estudo, a primeira coisa que aparece, curva do esquecimento. Quadro de horários. O que eu fiz para passar em medicina estudando 6 meses. 3 meses. Porque é bom que as narrativas vão de acordo com o tempo que falta pro Enem, para vender curso, né? Então, o que eu fiz para passar no Enem estudando 7 meses. Por quê? Porque faltam 7 meses pro Enem e a pessoa vai vender o negócio faltando 7 meses. É bizarro. Sim. Bizarro. E nesse quesito que você falou, né, daquele perfil de aluno que estuda, a gente cria até mesmo uma narrativa de poxa, mas eu tô me esforçando tanto. Você acha que a sua vaga, ela é com base no seu merecimento. Nossa, quanto mais eu sofrer, mais eu tô perto de passar no vestibular. Não é assim que funciona, né? A gente passa no vestibular com base em estratégia, com base em fazer uma boa prova naquele dia. Você ter sofrido o ano todo não vai definir que você, naquele dia, vai fazer uma boa prova. Verdade. Eu lembro que eu falava muito que tem gente que sofre tanto e se põe ao sofrer, né? Tipo, como se o sofrimento dignificasse, aproximasse a pessoa da aprovação de tal forma que parece que na entrada da universidade tem alguém com um medidor de sofrimento, né? Um sofremômetro. E aí, sofreu 70%, tem ainda energia, deu umas risadinhas ao longo do ano e foi uma festa. Não tá pronto. Aí vem o próximo, sofremômetro apitou 95%, chorou várias noites em posição fetal, esse aqui tá no momento de entrar. Não funciona assim, né? Com certeza não tem um merecimento de vida justa, no sentido de, se eu sou uma boa pessoa, eu vou passar. E eu costumo falar que o terceiro ano tem essa visão muito ingênua, de eu não sou uma boa pessoa, eu nunca matei, nunca roubei, eu minimamente obedeço meus pais, então
a vida há de ser justa e vai cair no meu colo uma vaga num curso concorrido pelo simples fato de que eu quero. E se eu quero, eu posso, mas não pode. Não funciona assim. Nem numa perspectiva de merecimento e nem numa perspectiva de quanto mais sofre, mais tem chance de passar. Sim. Além de tudo isso, eu me lembro que uma das coisas que eu falava era que, além das bilhões de coisas que você fazia, você já era casada. E aí me conta essa história no meio do caminho, quando foi que você casou, porque você já entrou na faculdade casada, não é isso? Sim. Eu noivei quando eu tava estudando pro vestibular, né? Naquela época ali, eu já tava planejando casamento, já tava indo atrás de casa. E quando eu casei, na verdade, eu já tinha passado na UEA, né? Aí eu passei antes de passar na UFAM. Aí eu já comecei a faculdade ali estando casada e hoje eu concilio mais essa coisa, né? Em relação à faculdade, os 2 empregos e mais ter que cuidar de uma casa, ter que ter as responsabilidades, né? Viver uma vida adulta completa, digamos assim. Sim, total. Então, nisso também entra muito planejamento, muita organização e também muito apoio, né? Tanto do meu marido quanto Fala o das nome do pessoas. digníssimo, manda um beijo, aquelas. Tô me sentindo aqui os programas de televisão, programa de rádio, sabe? Deixa um recado, fala, pode falar. O nome dele é Marcos Vinícius, e mando um beijo pra ele, inclusive, que ele me apoiou muito pra eu estar aqui, né? Ele que mais me incentivou em relação a toda essa trajetória. Inclusive, uma história que eu sempre gosto de contar é que quando eu voltei a estudar pro vestibular, eu fazia biotecnologia. Eu tinha começado esse curso, que era a minha segunda opção. Verdade, eu tinha esquecido de biotecnologia, né? Sim. Aí, foi ali que eu vi que, nossa, esse não é o curso que eu quero ser médica mesmo. Eu quero ser médica. Foi exatamente foi isso, né? E foi um choque pra minha família, né? Porque é um grande privilégio você passar em uma faculdade pública. Sim. Isso foi uma oportunidade que meus pais nunca tiveram. Então, foi um choque pra eles eu querer largar o curso pra poder voltar a estudar. E eu tive muito apoio dele, né, do meu marido, que na época era meu namorado. E eu lembro que quando eu voltei a estudar, eu não tinha dinheiro nem pra fazer cursinho. E eu fui fazer a prova de bolsas. Aí a gente juntou as moedinhas pra eu ir fazer a prova de bolsas e não vetou. Sim. E foi ali que eu fiz a prova, consegui a bolsa, consegui estudar ali. Estudei por 2 anos lá. E no segundo ano foi quando eu passei, né? Conheci o Método Leal e desde então mudou toda a minha vida, né? Caramba, vocês contaram moedinha pra ir fazer a Sim. prova. Ai, fiquei toda arrepiada. Que demais. E é tão lindo te ouvir falar disso, porque vira e mexe tem alguém que vem, e vou falar uma expressão muito feia, mas é a primeira que vem na minha cabeça, que tem gente que vem cagar regra e fala que você não pode namorar no pré-vestibular. Sim. E aí eu vou falar ali pra aquela câmera que talvez o problema não seja namorar. Talvez seja porque o seu namorado é um bosta. Sim. É isso, porque se tiver alguém que te apoia, ah lá, que beleza, vai estar juntando moedinha pra levar você pra fazer uma prova de bolsa e te acompanhar nesses 2 anos. Vocês namoraram quanto tempo antes de casar? Ao todo, foram acho que 5 anos. Desde o tempo que a gente se gostava, ensino médio, né? tudo mais. Desde o ensino médio. A gente passou no vestibular junto, no caso, ele mudou de faculdade, né? Eu também acabei mudando, fazia biotecnologia, fui fazer medicina, todo esse processo a gente já estava junto e se apoiando. E eu não conseguiria fazer hoje o que eu faço sem a ajuda dele, sabe? E isso é uma coisa que eu acho muito importante falar, porque as pessoas ficam pensando, nossa, mas isso não cabe na sua rotina. Você precisa ter o mínimo de contato social com as pessoas na época do vestibular, porque qualquer coisa pode te abalar. Mas, sabe, a gente precisa desse apoio. A gente precisa de uma família, precisa se deixar ser ajudado nesses momentos, não se isolar completamente. Claro que tem muitas pessoas que nem você fala, né? Aqueles tios do final do ano que ficam perguntando aquelas perguntas super inconvenientes. Sempre tem essas pessoas, mas por isso a gente vai se isolar? Não, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E tem que ter essa percepção, né? O que tá me ajudando, quais são as pessoas que de fato estão ali, ajudando no meu processo, ajudando na minha jornada. Não é? Eu acho lindo isso. Eu comecei a namorar o Gustavo, eu tava no segundo ano, eu acho, de faculdade. Foi, no segundo ano de faculdade. A gente faz 16 anos
de relacionamento esse ano, 10 anos de casado, foram 6 anos de namoro. Eu tenho certeza, assim, absoluta, que não existiria Método Leal sem o Gustavo. Porque a visão dele de antropólogo, de cientista social, quando eu olhava enquanto historiadora e a especialista em neurociência, olhando para os processos, ele olhava com o lugar do antropólogo de entender o contexto e o ambiente do pré-vestibular. Então, a gente trocou muito e muitas experiências e muita literatura, pesquisa qualitativa, que foi uma coisa que eu aprendi a fazer com ele, não aprendi a fazer na faculdade. Então, eu acredito muito nisso. Não estou dizendo que todo mundo tenha que ter um relacionamento afetivo, eu acho que não é por aí, mas você precisa entender até que ponto esse relacionamento te faz bem ou não, até porque é uma super oportunidade de amadurecimento, né? Porque às vezes ou é o parceiro, a parceira que é um bosta, que eu falei, ou é a pessoa que tá faltando fazer terapia. E nesse caso, faça terapia, porque também ninguém, né? Pode ser que a pessoa não te aguente, no caso. E é uma oportunidade, né? É uma escola pra vida. Eu não consigo me imaginar sem ele. E posso falar isso com toda certeza, que não teríamos Método Leal. Vou aproveitar que eu pedi pra ela dar um recado e mandar um beijo pro meu marido, /sócio, /tudo. Muito bem. E, Louise, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho, uma orientação para quem tá aqui, para quem tá assistindo esse papo de aprovado no Leocast e ou já entrou na faculdade, tá num curso que não gosta, tá pensando em trocar, ou tá no ensino médio e não passou e tá frustrado, enfim. Com quem seu coração mandar conversar, olha para eles e diga seu conselho final. Eu acho que o maior conselho que eu poderia dar, e isso eu incluo a Louise de alguns anos atrás, é não desistir. No final, só não realiza os seus sonhos quem desiste no meio do caminho. Eu não passei de primeira no vestibular e eu cheguei até a duvidar, será que era realmente essa carreira que eu devo fazer? Será que isso realmente era para mim? Eu não tinha conhecido ninguém no meu meio que fizesse medicina, que tivesse passado em uma faculdade pública. E eu ficava me perguntando muito isso. Será que isso de fato é para mim? Será que eu sou capaz de entrar nessa faculdade? E eu sou muito grata a mim mesma por não ter desistido lá atrás, sabe? Eu cometi muitos erros, eu estudei de uma forma errada por algum tempo, mas realmente o que foi determinante para que eu conseguisse foi não desistir. Apesar das reprovações, apesar dos erros que eu tive nos simulados, apesar daquela semana que a gente só quer chutar o balde e de fato chuta, eu consegui passei por muitos altos e baixos também na vida pessoal que impactaram nos estudos, mas o determinante foi ter o meu objetivo em mente e saber que eu não iria não iria abrir mão sem que ele fosse cumprido. E eu acredito que essa é a maior recomendação que eu dou. Não desista. Se você não encontra pessoas no seu meio que têm uma trajetória parecida com a sua, que tenham entrado na faculdade que você deseja, busque no YouTube vídeos de pessoas que têm uma realidade parecida, pessoas até que sacrificaram muito, que não têm as condições perfeitas, mas conseguiram ser aprovadas. Então, seria mais essa vibe de persista, porque pode parecer impossível, mas com muita persistência, muita resiliência, muito estudo também, não podemos dizer que isso não é importante, é possível. Ai, sua linda, obrigada por ter vindo. E ó, a gente tá aqui encerrando o 16º episódio e a gente se vê no próprio... Opa, quase não sai? E a gente se vê no próximo episódio do Leocast. Um beijo. Tchau. Tchau.